agradecimento pela palestra do prefeito. Uma salva de palmas. Eu também trouxe uma lembrança especial para o prefeito. Eu gostaria de tirar uma foto com ele. Mais uma homenagem ao prefeito aqui. Vamos lá, Tatiana. Tatiana vai lhe render uma homenagem singela, porque flores para homem também. Diversidade, equidade, inclusão e amizade e amor. Flor para homem também se dá, não é, Alfredo? Uma salva de palmas e vamos começar o nosso evento. Bruna Lencioni, por favor, aqui ao meu lado. Tatiana, aqui ao meu lado, por favor. Eu vou pular a apresentação e pedir ao Ricardo, então, nós convidamos a nossa editora Bruna Lencioni para fazer as perguntas a você e vamos abrir perguntas de todos. Mas vamos começar diretamente com o prefeito. Prefeito, como é administrar a cidade mais importante, maior, mais linda da América Latina? Essa pergunta que ele pediu fazer foi Jorge Legba. Como é? É que nem hoje, que a gente tem compromisso marcado às 9h30 e todo mundo consegue chegar na hora. Eu detesto chegar atrasado, de muitas surpresas durante todo o dia. Mas é muito prazeroso, desafiador, mas quando a gente consegue dar a resposta que a cidade precisa, tem sido algo bastante realizador para a gente. É um grande desafio, uma cidade muito grande, como todos sabem, 12 milhões e meio de habitantes, que tem muitas desigualdades sociais ainda, e que eu tenho percebido, o maior desafio, Agostinho, é porque como é uma cidade que é o carro-chefe do país, e num país de tantas desigualdades, a gente acaba tendo aqui a responsabilidade, e com orgulho, de poder fazer com que muitas situações de outros estados, de outros municípios, que não conseguem dar as suas respostas, a gente possa dar esse auxílio. Por que eu digo isso? Principalmente, você pega a questão das pessoas em situação de rua, né? Entre janeiro e novembro do ano passado, 9.800 pessoas que estavam nas ruas, elas saíram das ruas, conseguiram emprego, né? A cidade está com a liderança na geração de empregos, mas aí vem mais pessoas. Por quê? Porque os outros estados e municípios e outros países, inclusive, não têm conseguido dar a sua resposta. Então, acaba, de uma certa forma, a cidade de São Paulo sendo responsável por acolher todas essas pessoas. Por exemplo, a gente teve que alugar um hotel inteiro ali na Penha, né, para poder acolher os imigrantes que vieram do Afeganistão. Então, uma luta constante, com essa responsabilidade de poder dar o andamento das necessidades das pessoas que já vivem aqui há muito tempo, que nasceram aqui, ou que vieram morar aqui, ou que trabalham aqui, mas constantemente eu digo todos os dias, o desafio da gente poder dar essa contribuição para o país e para outros países com relação aos problemas que eles têm e não conseguem resolver, então a gente vai desenvolvendo aqui. Quantos imigrantes, prefeito, da cidade tem recebido? Olha, eu não tenho esse dado agora exato, mas tem uma coisa bacana para te compartilhar. A gente recebeu, meses atrás, o representante da Acnur, que é da ONU, né, que é o órgão que cuida da questão dos imigrantes e refugiados, e as palavras dele foi que a cidade de São Paulo é a cidade que tem o melhor sistema de acolhimento de imigrantes do mundo, né? Nós temos um escritório, um local que atende essas pessoas. Pra você ter ideia, lá a gente tem pessoas que fazem a tradução de línguas, de quase todas as línguas do mundo, né? E todo um trabalho de acolhimento para poder tirar documentos, dar um encaminhamento. A gente pode ter muito orgulho de muitas coisas da nossa cidade, mas só desses que vieram do Afeganistão, que estão nesse hotel, são 260. Então você imagine, a gente já tem vários problemas e a gente ainda tem essa capacidade de ajudar estados, municípios e países. Saber um pouquinho mais sobre a política que o seu governo tem adotado agora para retirar as pessoas da situação de rua. São ainda muitas pessoas. Primeiro eu queria saber se as 9.000 pessoas que saíram das ruas foram encaminhadas pela prefeitura, tem casa, com aluguel social,
E quais são as perspectivas aí de curto e médio prazo para que esse trabalho continue sendo feito? Eu sei que é enxugar gelo, né? Tira alguns, mas de repente outros entram na mesma situação. Mas qual é o quadro hoje, prefeito? Nós fizemos o censo, né, das pessoas em situação de rua, e nosso censo, a gente tem sempre feito uma gestão de muita transparência, de colocar todos os dados. O censo era para ter sido feito no ano seguinte, a gente antecipou por conta do problema que a pandemia acabou fazendo com que aumentasse o número de pessoas em situação de rua, não só em São Paulo, mas no mundo inteiro. Pra você ter ideia, o secretário de Ciência, Carlos Bezerra, foi pouco tempo atrás no Canadá compartilhar e conhecer a experiência que eles têm lá com as pessoas em situação de rua. Ele me mandou um vídeo de Vancouver, que era uma coisa impressionante da quantidade de barracas de pessoas nas ruas, né? Então é um número muito grande. Os Estados Unidos, não diferentemente, mas sendo um país de primeiro mundo, com muitos desafios. Agora, aqui o que a gente fez? Você perguntou para onde essas pessoas foram. Eu acho que tudo depende de um ambiente que a gente possa tratar todos os temas, né? O tema das pessoas de rua, o tema do empreendedor, o tema do comerciante, todos os temas, eu entendo que o ambiente precisa ser saudável. E dentro desse ambiente saudável, a cidade de São Paulo, ela fez a sua lição de casa, eu digo que fez a lição de casa de forma favorável porque os resultados estão aí, é a cidade que mais gerou empregos, né, no nosso país. Nós temos hoje 186 mil empregos de saldo positivo em 2022. A gente tem uma ideia, em 2021, a cidade de São Paulo gerou 336 mil empregos formais. O Rio de Janeiro, 82 mil empregos formais. O Rio de Janeiro tem metade da população, a gente cresceu 4 vezes mais em empregos formais. Em 2017 eram 444 mil microempreendedores individuais. Hoje a gente já está batendo 1.200.000, 1.160.000 empreendedores individuais mês. Portanto, esse ambiente de oportunidade para as pessoas poderem ter a condição de conseguir um emprego, conseguir montar o seu negócio, que faz com que a gente possa fazer com que a cidade vá evoluindo. E a condição hoje que a cidade tem financeira, que isso é uma das minhas grandes preocupações, é de dar essa continuidade. Imagine na nossa empresa, você tem um certo momento que você fica juntando moeda para pagar salário, né? Era o que acontecia até 2016. E hoje a gente tem uma condição de classificação de AAA na questão do endividamento, né? E, portanto, uma classificação ótima no grau de investimento. E quando a gente hoje, muitas pessoas falam, né, assim, a prefeitura está cheia de dinheiro. É bom que esteja, né? Porque isso demonstra que a gente tem uma capacidade de futuro de 30 anos. Por exemplo, a gente teve no ano passado, o recorde de investimento na cidade foram 8,5 bilhões de investimento. Esse ano a gente vai ter 11,5 bilhões, 11,3, eu estou só arredondando, tá? Então 8,5 bilhões no ano passado, 11,5 bilhões esse ano. Só para a gente ter uma ideia do histórico de investimento na cidade, em 2020, fora esses dados, foi o ano que teve o maior investimento na cidade, de 4,1 bilhões de reais. Então a média normal dos anos era 2,6, 2,5, 1,9 bilhão de investimento. Então, olha como mudou a nossa capacidade. Agora, qual que é a grande questão? É que tem muita coisa para fazer. A gente tem que recuperar o tempo perdido. Você pega na questão da habitação, né? Quantas habitações foram entregues entre 2013 e 2016? 5.500 unidades. Quantas eu entreguei agora nesses meses que eu estou? 5.922, estou com 8.500 em construção, assinei o Pode Entrar em Entidades para fazer 14 mil, lancei o edital para adquirir 45 mil, portanto a gente vai passar, se me deixarem fazer, porque tem todas as questões dos órgãos de controle, mas se nos deixarem, a gente tem projeto, tem dinheiro no caixa para fazer, a gente vai passar de 49 mil unidades esse ano, quer dizer, algo que não foi visto na história da cidade. A gente começou já vamos à conversa, mas você tem um cerimonial que você sempre tem de hábito fazer, então fique à vontade antes da gente dar sequência às perguntas. Esse aqui é meio que padrão. Quando acabei assumindo a prefeitura, todo o pessoal do cerimonial, e está aí a Renata, que o pessoal do cerimonial, o melhor que tem de todos, eles me davam esse monte de papelzinho para eu ficar falando, né? Eu realmente é um negócio meio que... porque ele perde muito tempo, né, doutor Renato?
Mas eu vou fazer aqui, já que você falou, né? Eu ia deixar aqui no cantinho, já que você falou. É que esse cerimonial do Ricardo é de uma salva de palmas para eles todos. A preocupação dele. Não sei se é muito difícil seguir você. Porque o Ricardo, ele é isso que vocês estão vendo. Ele vai, ele quer resolver. Mas o seu cerimonial é hercúleo, porque eles sofrem. Mas eu falei, poxa, nas fichinhas que ela escreveu com tanto carinho, então... Sofre nada. Domingo eu estava lá, tinha feito a agenda a manhã inteira lá em São Luís, obras de drenagem. Aí eu falei, vai todo mundo lá para a Avenida Eliseu de Almeida, porque fez um buraco lá, eu preciso estar lá. E aí, os namorados e os maridos das mulheres não devem gostar muito e ao contrário também, né? Mas são realmente muito competentes. Mas cumprimentar aqui o Augustinho Turbian, nosso irmãozinho, meu irmão, presidente da Global Council, nossa, que nome chique danado, hein? Sustentabilidade e marketing, pronto. A Tatiana Turbian, CEO aqui do grupo, ministro Torquato Jardim, obrigado, ministro, a nossa querida vereadora Janaína Lima, que trabalha muito lá na Câmara na questão de empreendedorismo, o Milton, secretário adjunto da Casa Civil, meu querido irmão, que tem me ajudado demais com todas as suas orientações e conselhos, o Alfredo Contante Neto, presidente da Confederação, tanta coisa aqui, Alfredo, é você, tá? Então, presidente. O Rubens Avun, que é o cônsul honorário da Tunísia em São Paulo, o José Roberto Maluf, presidente da Fundação Padre Anchieta, teve que sair, nosso querido Dr. José Renato Nalini, membro da Academia Paulista de Letras, foi presidente do nosso Tribunal de Justiça, secretário de Educação, minha referência, amigo de missa, a Bruna Lencioni, editora da Economy End, que também está aqui com a gente, já me fez umas perguntas boas. Dora Cunha Bueno, presidente da APF, Associação Paulista de Fundações. Enfim, eu estou vendo aqui muito mais pessoas, então sintam-se todos cumprimentados e abraçados, todos empresários, advogados, senhoras e senhores. Vamos lá, Ricardo, vamos começar uma pergunta então que é de caráter moderno. Você inicia uma jornada na prefeitura, na maior cidade da América Latina, assumindo um mandato no Covas, com um certo movimento que transformou a política no nosso estado e no nosso país. E você revoluciona na área da construção civil. Hoje você não faz mais Minha Casa Minha Vida. Você compra apartamento de quem já fez. Você vai lá, quero comprar 5.000 apartamentos. Você é o maior comprador, Prefeitura de São Paulo, o maior comprador de apartamentos prontos para a entrega das pessoas que não têm habitação. Você conseguiu aprovar isso? Como é que você fez isso? Conta um pouquinho desse projeto, quase que o único no mundo que você está fazendo aqui em São Paulo. Agostinho, tem um tema que é até bom a gente poder falar aqui com uma plateia tão seleta sobre as ações de todos os entes que a gente tem, né? Executivo, Legislativo, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria, associações, entidades, sindicatos. Por quê? Eu acho que a gente precisa, até outro dia eu conversava com o Dr. Galindo sobre esse tema, a gente precisa fazer uma reflexão sobre as questões de serenidade, de produtividade, de resposta que a gente precisa dar para a sociedade. Como é que era o procedimento normal de você fazer unidade habitacional? O Ricardo, que tem muitos imóveis, muitos terrenos, meu xará, eu chegava, além de ser um grande advogado, um grande amigo, que deu para a gente, inclusive, um presente agora aí do Cobra, uma pintura aqui pertinho, né, um painel. O Ricardo, por exemplo, tem um dos terrenos do Ricardo, eu resolvo fazer uma unidade habitacional. Aí eu falo, olha, eu estou desapropriando o seu terreno, eu avalio que ele vale R$1 milhão. O Ricardo, com certeza, vai falar o seguinte, não, meu terreno não vale R$1 milhão, vale R$2 milhões. Para você de presente. E aí, olha, acabou. E aí, o que isso vai acontecer? Isso vai para o judiciário, né? Aí vai chegar para o juiz, que já quase não tem processo, aquele monte de processo, e vai ficar até o juiz designar um perito judicial para avaliar o terreno.
E aí vai ter avaliação, vai ter contestação da Procuradoria do município, enfim, passaram-se no mínimo 1 ano, ou mais, para poder dizer o seguinte, ó, o valor não é 1 e não é 2, é 1,5, aí eu vou lá e deposito. Estou com terreno. Agora eu vou licitar o projeto. Então a gente vai fazer o projeto, põe o projeto na licitação. A segunda colocada, a terceira colocada, impugna. O Tribunal de Contas para. E aí a gente foi mais 1 ano no mínimo. Aí eu estou com o projeto, consegui contratar o projeto, agora eu vou contratar a obra. Aí é a mesma história, eu vou contratar a obra, o tribunal para, o segundo para, a justiça para, enfim, perdemos 3 anos, no mínimo, para a gente poder fazer essas questões aí, porque depois a gente tem que gerar os licenciamentos ambientais, que é a outra questão que é inconcebível, inaceitável a demora. Não que não seja importante, estou falando só de tempo. Aí, o que o Bruno Covas desenhou? Falou, puxa vida, a gente tem que ter um jeito de se apropriar da velocidade, da agilidade do privado. Vamos comprar direto as unidades. E ficou aquele desenho criado, pode entrar. Quando, infelizmente, o Bruno foi eu assumir, eu achei aquilo fantástico, né? Fizemos um projeto de lei, enviamos para a Câmara, e a Câmara aprovou. Essa relação do Executivo com o Legislativo é muito importante, porque a gente deu muita celeridade nas ações. Eu consegui aprovar tudo que eu enviei para a Câmara, de uma forma muito rápida. E aí, com essa nova lei, a gente criou, né, de forma legal, o Pode Entrar aqui, que é o seguinte, eu compro direto do privado. Então, eu solto um chamamento e falo para o mercado o seguinte, eu quero comprar apartamento de 40 metros quadrados, de 45, de sei lá quanto, em tais regiões e pago tanto, né? Avaliação da Caixa. Então, está lá estipulado o teto, que é R$210 mil, a metragem, porque é para faixa 1 e faixa 2, né? Faixa 1 até 3 salários mínimos. E eu lanço, quem quer me vender? E nós, em julho do ano passado, eu vou pegar o gancho de poder falar do Pode Entrar, para poder comentar com vocês uma outra questão que eu acho que é muito importante. Depois de todo esse processo de aprovar a lei, montar o edital, tudo, em julho do ano passado, nós lançamos um chamamento para dizer para o mercado o seguinte, eu quero comprar 45 mil imóveis. 40 mil que esteja em projeto ou que esteja em construção e 5 mil que esteja pronto. Bom, julho do ano passado, aí o Tribunal de Contas falou, parar. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, o Tribunal fala, vocês podem continuar com o chamamento para as 40 mil unidades que estão em projeto. As 5 mil prontas não pode ainda não, e até agora não liberou. Bom, aí nós fizemos o chamamento, e agora em janeiro. E do chamamento dizendo o seguinte, eu quero comprar 40 mil unidades, quem quer me vender, para eu cadastrar e poder ver qual que é o de mais interesse para o serviço público, para a prefeitura. Foram apresentados 104 mil unidades. A gente viu então que realmente era uma política pública que tinha consistência, que tinha condições de dar certo. E agora nós estamos analisando, e dentre essas 104 mil ofertas que nós recebemos do setor privado, quais serão as 40 mil que a gente vai adquirir. Aí eu vou bem e compro. Então, olha o tempo que a gente ganhou, quanto a prefeitura economizou, porque quando a gente fala dessa questão burocrática toda de paralisação, isso é um mundo de gente que se move na prefeitura para ficar respondendo no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, no Tribunal de Contas, nos controles internos. Então a gente conseguiu dar uma celeridade. E agora estou aqui muito esperançoso que a gente possa adquirir, possa ter a liberação para a aquisição das 5 mil unidades prontas. As pessoas falam, mas a prefeitura fechou o caixa com dinheiro. Só das 5 mil unidades prontas, que não me deixaram até agora comprar, eu tenho lá no caixa 1 bi. Está lá parado. Agora está lá esperando. Então, essa questão da política habitacional é importante. Só para concluir, hoje nós temos 21 mil famílias que estão cadastradas e que recebem auxílio aluguel na Prefeitura de São Paulo. 21 mil famílias. A gente gasta 110 milhões por ano pagando auxílio aluguel. Eu poderia fazer essa aquisição e a gente não gastar o dinheiro com aluguel. Nós temos 186 mil pessoas inscritas no cadastro da Coab. Nós temos 475 áreas que foram
identificadas como áreas de risco R4. As áreas de risco são classificadas em R1, baixo risco, R2, R3, R4. O R4 é o maior risco. É que a casa já está numa situação de muito risco de desabar, né, de estar na beira do córrego. São 475 áreas identificadas que a gente precisa tirar essas pessoas de lá. A gente precisa tirar de lá. Então, porque elas estão com risco. E a gente precisa correr com as questões da política habitacional para poder dar essa celeridade. Então, quando o Ricardo toma um café e a Tati vai falar, mas só um pequeno adendo. A gente, paulistanos, nós sempre, Ricardo, conhecemos todos os prefeitos anteriores a você, e a gente tem críticas, né, aos prefeitos, é normal, é natural, mas há uma observação que a gente tem feito e ouvido, não é, Ricardo? Sobre você. Você é dos prefeitos que ocupa a cadeira, Alfredo, ele é o prefeito que tem a maior sensibilidade do mundo da Câmara, porque não basta ser o gerente da cidade, mas tem que gerenciar, liderando a Câmara dos Vereadores, para que projetos dessa natureza possam realmente ser céleres, diretos na veia, porque a gente realmente sofre os problemas da cidade. Então, eu queria só trazer esse testemunho, Ricardo, que você tem a gente lê isso, você entende da relação Câmara-Prefeitura, Executivo e Legislativo, com você funciona de uma boa maneira, isso para nós é muito importante. Tati, vai falar? Senhor, desculpa, me perdoa, uma parte. Essa é a maior política habitacional já realizada na história do município de São Paulo, dando dignidade para 200 mil pessoas em situação de vulnerabilidade, realmente urbanizando essa cidade. O prefeito está de parabéns. Ele é um herói. Eu acho que a Bruna quer falar uma coisa sobre o tema ainda, né? Não. Em seguida. É que você me convidou, mas estava fazendo a anotação. Mas eu queria prestigiar a plateia, aqui, os nossos convidados que também estiveram com a gente. Então, prepare-se depois da pergunta da Bruna, nós vamos abrir aqui. Não é a Bruna. Da Tati. Então, Eu posso fazer uma depois? pode. Tá bom. Pode, mas você não queria fazer sobre esse tema. Sim. Não, você quer fazer sobre esse tema? Não. Ok, porque você é confuso. Tá, não, porque o meu eu vou mudar de tema. Então, se quer fazer esse tema, sua última chance. Não? Ok? Mudando de tema. Então, vamos lá. Tema que está bem próximo, que os brasileiros adoram. Alguém chuta? Muito bem. Carnaval. Na verdade, eu não tenho uma pergunta específica, mas eu queria saber se o senhor pode nos falar um pouquinho sobre o que está programado para o Carnaval deste ano, que está super próximo, para o Carnaval, né, que nós esperamos sempre. Eu nunca fui muito do Carnaval do Rio, eu sempre gostei muito do Carnaval de São Paulo, e ele cresce cada vez mais, né? Então, os blocos, hoje em dia eu não faço a menor ideia quantos blocos nós temos. O senhor pode falar um pouquinho da parte de blocos, números, o que nós podemos esperar para esse ano? Pode, Tati. O Carnaval é uma questão super importante para a cidade, porque está envolvido as questões culturais, uma questão de tradição da cidade, mas também a gente tem envolvido nesse processo a geração de emprego e de renda. Vamos ter uma movimentação financeira de 2 bilhões de reais na cidade, com o Carnaval da cidade, que são as duas situações: o Carnaval do Sambódromo, que tem as 32 escolas de samba, e o Carnaval de Rua, que hoje está com 500 e poucos blocos inscritos. Teve alguns que se inscreveram, mas não atenderam os critérios. São mais de 500 blocos que a gente vai ter desfilando, que é super importante. Agora, é um desafio gigantesco. Você colocar 14, 15 milhões de pessoas nas ruas, né, você vai fazer isso na frente da casa de alguém, na frente do comércio de alguém, né? Então, é uma relação de amor e de ódio. E hoje em dia a gente tem muita gente vindo de fora para o Carnaval paulistano, né? Muita gente. E essa questão do Carnaval de Rua é que nem feira, né? Todo mundo vai, precisa, mas ninguém quer a feira na rua. Então, como é que a gente compatibiliza e minimiza isso? Fazendo uma coisa bem planejada, organizada, com hora para terminar, com a equipe pronta para limpar, com a questão dos acessos dos locais, e tem sido muito elogiado
primeiro final de semana que teve agora passado, que foi o pré-carnaval, né? A imprensa é muito crítica, né, com os gestores. Então, a gente viu, assim, depois desse final de semana, todos da imprensa elogiando a organização, o planejamento. Então, que quando a imprensa elogia, porque não é bom, é Muito bom. muito bom, né? Então, é muito bom. Requer um trabalho gigantesco, né, de envolvimento do governo de estado e prefeitura. O governador Tarcísio foi muito parceiro desse processo, chamou todos os secretários, o secretário de segurança, para a gente poder estar fazendo as ações conjuntas, Polícia Militar, Polícia Civil. O delegado-geral Arthur foi fantástico, colocou as equipes atuando, incluiu no boletim de ocorrência eletrônico crimes que hoje, infelizmente, têm sido muito comuns, né, de racismo, de discriminação, de violência contra a mulher, evidentemente, que a gente precisa dar uma atenção muito especial para essa questão, junto com a Prefeitura, a GCM. Então, a gente teve aí ação muito importante. Contamos com o patrocínio da Brano, né, 25 milhões de reais, também ajudou, que a gente não precisa dispor de tantos recursos públicos, que tem um privado fazendo as ações. Só para a gente ter uma ideia, no último carnaval de rua que a gente teve, antes da pandemia, foram 10 mil ambulantes que vendem a cerveja, né, que eles recebem lá todo o material, a maquininha de débito, né, e esse ano foram 15 mil. Então, são 15 mil pessoas que têm a oportunidade de trabalhar com dignidade, de ajudar no sustento da sua casa, que também é importante. Então, além desses 15 mil, os hotéis aumentam a sua procura, a questão dos restaurantes, então é muito importante. Agora, somado a tudo isso, eu vou perder a oportunidade de dizer do trabalho que a gente tem feito, porque a gente identificou essa questão para a cidade de São Paulo muito importante, que são os eventos. A gente se dedicou bastante a poder manter aqui a Fórmula 1, vamos trazer agora a Fórmula E, vai acontecer dia 25 de março, o Lollapalooza, temos para cá o Detal, né, que é o Rock in Rio, e eu, quando o Roberto Medina esteve na minha casa para definir, foi para o Rock em Sampa, acabou ficando, né? Então tem o Rock in Rio e aqui ficou o Detal, que vai ser o maior evento, com certeza, do nosso país, 500 mil pessoas, 1,7 bilhão de movimento financeiro, 19 mil empregos. Então, é um conjunto de ações que a gente está desenvolvendo para manter aqui o público. E tudo que a gente faz lota rapidinho. Você pega a Fórmula 1, quando eles abrem para abrir o ingresso, é questão de minutos, não chega meia hora, vende tudo. Então, é impressionante como São Paulo tem essa capacidade. A gente precisa aproveitar isso para poder ter aqui os eventos e gerar emprego e renda na cidade. Então, a gente está muito focado em poder trabalhar. Quando a gente fez a concessão do AMB, vai ajudar muito, porque a gente poderia ter tantos outros eventos aqui, mas a gente não tem um ginásio, uma arena que comporte. Então, com a concessão do AMB, além da gente ter 12% de tudo que eles faturarem, olha que contrato bom, hein? A Prefeitura vai receber 12% de tudo que eles faturarem, eles vão investir mais de R$1 bilhão, vão fazer uma grande infraestrutura, que eu acho que é importante. Então, acho que essas ações que a gente está fazendo de fazer PPPs, né? São Paulo é líder em PPP, já estamos 24 contratos de PPP e concessões, que isso faz com que ajude o caixa da Prefeitura. Pega um exemplo aqui que é comum de todos, o Parque Ibirapuera, né? Quando foi feita a concessão do Parque Ibirapuera, a gente gastava 23 milhões por ano com limpeza, segurança. Hoje está concessionado, a Prefeitura não gasta os 23, recebe um percentual do faturamento deles, está super bem avaliada, continua público as pessoas utilizando, né? A gente fez pesquisa agora recentemente, as pessoas aprovaram, e a gente deu uma dinâmica com o Parque Ibirapuera que está muito melhor do que estava direto com a Prefeitura, e a Prefeitura não gasta. Então olha como é importante. Eu fiz agora a concessão do serviço funerário, uma guerra durante anos, né, cara? Negócio muito complicado. Para vocês terem ideia, no ano passado eu tive que tirar a pessoa e colocar lá o coronel da Polícia Militar para ser o superintendente do serviço funerário. Aí o adjunto dele foi o coronel que era o corregedor da Polícia Militar. O cara da fiscalização eu tive que colocar um tenente da rota. Então olha como é que estava o serviço funerário. Que foi uma coisa que foi, né, enraizando na administração. E agora a gente fez a concessão, todos os cemitérios serão reformados, as agências funerárias, a tabela que já tem de 2019 permanece a mesma tabela e ainda vai diminuir 25% o funeral social.
Portanto, o privado cuidando, a prefeitura deixando de gastar, e tem coisas que é o privado que consegue tocar. Ricardo, antes de passar a palavra para a Bruna, para quem nos frequenta pela primeira vez, isso aqui normalmente seria uma conversa. Fauzi Ramos, que está ali, presidente da Cabos, querido líder, grande paulistano, é uma conversa que o Ricardo teria normalmente com a Bruna, nossa editora, da revista Economy and Law. Então, liga o gravador, faz uma entrevista para soltar nas nossas revistas. Nós, desde que instituímos isso com a recomendação do professor Legman, no primeiro com o André Matarazzo, como eu disse, nós criamos esse encontro. As pessoas vêm aqui, assistem a entrevista, não é uma roda viva, mas é um bate-papo com a figura, onde a gente quer falar de copo cheio, coisa boa. Nosso papel não é investigar o prefeito sobre temas que faz parte do cotidiano da vida de uma metrópole desse tamanho, deste poder, e mais do que desta responsabilidade. Então, para quem nos vê pela primeira vez, está tudo sendo gravado, vai para o YouTube, e nós construímos aqui a entrevista da revista com o nosso prefeito. Então, em seguida da Bruna, nós vamos abrir a pergunta daqui da presença. Levanta a mão, se apresenta, diga o nome, o microfone vai até você, faz a pergunta ao prefeito, ele responde uma ou duas em seguida, quando ele preferir. Bruna? Não, ainda não, tá? Tem mais uma pergunta aqui da Bruna. Pode ir, Bruna. Continuamos aqui na mesa ainda. Bom, prefeito, eu gostaria que o senhor fizesse uma autoanálise, o senhor não dá até. Vou fazer um 3 em 1, tá? Mas está tudo dentro de uma coisa só. O seu plano para os próximos 2 anos, esse próximo, os 4 próximos, não sei. E as prioridades que o senhor elenca aí, como, enfim, itens extremamente importantes, escala 1, 2, 3, enfim. Tá. Bruna, você sabe que eu não sei porque eu estou tentando identificar, mas muita gente pergunta para mim o seguinte, Agostinho, qual que é a tua marca? Eu falo que eu não sou refrigerante nem cerveja, né? São tantas coisas para cuidar que eu acho que seria muito irresponsabilidade falar o seguinte, olha, eu vou pegar um item, sei lá, vou pegar a questão ambiental e vou ficar só cuidando de questão ambiental, porque eu vou deixar de lado a saúde, a educação, a zeladoria, a infraestrutura. A gente tem tanta coisa para cuidar que eu acho que qual que é a minha prioridade? É olhar para todas as áreas que precisam. Vocês sabem, ou para quem não sabe, acho que é importante compartilhar, eu sou o primeiro prefeito da cidade que veio da periferia. Eu vim lá do Parque Santo Antônio, que estudou em escola pública, né, que usou serviço de saúde público, que usou transporte público. Então eu não preciso ler, estudar e ninguém me contar, eu vivi. Então, sentir a dor das pessoas, daquilo que você viveu, né, é muito forte, né? Então eu não consigo ver, por exemplo, um local alagado e achar que aquilo é normal. Essa semana eu cometi um erro grave com a minha equipe. Grave. Vou compartilhar com vocês. Eu acho que é bacana a gente ter um pouco essa coisa humanizada do que é a vida de um prefeito. Fevereiro de 2022, comunidade Caboré, na Zona Leste, região da subprefeitura de São Mateus. Em Caboré, como acontece aqui na cidade, por questão de não ter sido atendido o débito habitacional, as pessoas acabaram construindo a pega de córregos. Aquilo encheu e as casas alagadas, estou falando de fevereiro de 22, tá? As casas alagadas, dentro desse córrego que divide, que é o córrego que passa ali, que vai para Aricanduva, o córrego é o comecinho ali do Aricanduva. A pessoa foi atravessar uma pinguela, que era realmente uma pinguela, uma coisinha estreita, aquela enchente total, ele caiu e a água levou e ele morreu. O que eu fiz? Chamei a minha equipe e falei o seguinte, olha, esse problema, aí passei o vídeo, esse problema nós vamos resolver. Então vocês se virem e resolvam esse problema. Aí agora, semana passada, acho que é bom também contar um pouco dos nossos problemas, né, que também tem tudo repercussão. Chega lá secretário de infraestrutura, secretário de habitação, secretário de não sei o quê, secretário de não sei o quê, abre a apresentação, coloca lá, comunidade Borubizinho, vamos fazer isso, já fizemos isso, comunidade não sei o quê, aí chegou no Caboré, comunidade Caboré, aí estava lá o cronograma.
Fevereiro, entrada no pedido de licenciamento ambiental, tempo para obter o licenciamento, 1 ano e meio. Eu falei, para. Vocês estão falando que vocês vão fazer? Não, vocês vão... Aí eu perdi a paciência. Eu falei, eu vou colocar vocês a morar lá na casa dessas pessoas, para quando chover você ver a panela boiar, o fogão boiar, e que vocês sintam o que é as pessoas sofrendo. Porque não é possível que eu mandei resolver isso no ano passado, e vocês me dizem agora de um programa para resolver, né? E aí eu falei muito bravo, eu perdi a paciência, porque eu também sou ser humano. Lógico que eu errei, né? Não vou fazer mais isso, mas eu só queria compartilhar, porque às vezes as coisas é muita demanda. E depois a minha equipe veio falar, mas prefeito, olha o que a gente fez, nós fizemos isso, 409 obras no ano passado, R$1 bilhão, contenção de encosta, preguejamento de morro, canalização de córrego, microdrenagem. Olha como é que está a chuva hoje, está chovendo muito, e mesmo assim, com a quantidade de chuva, a gente tem problema, mas está sendo muito menores os deslizamentos, muito menores os casos que a gente está tendo de desabamentos. E aí eu falei, puxa mesmo, mas a gente precisa, por isso quando eu falo da celeridade dos órgãos, é por isso, porque eu vi da manha do cara que segura o negócio, meses na cadeira dele, na gaveta dele, esse filho da mãe, ele tem que ir lá viver a vida dessas pessoas. As pessoas precisam entender. As pessoas precisam entender que nós somos privilegiados. Mas tem gente que está lá dependendo demais de ter o transporte. Você pega, nós lançamos agora 4,6 bilhões de reais de obra de mobilidade. BRT Radioleste, BRT Iricanduva, Corredor Itaquera, Corredor Imirim, Corredor Amador Bueno, Terminal Itaquera, gente, eu estou há 8 meses para liberar a licitação do Terminal Itaquera. Cara, as pessoas tinham que ficar em Itaquera e pegar um ônibus e demorar 2 horas para chegar no centro para trabalhar, para poder saber o que é 8 meses de sofrimento na vida de uma pessoa que a gente poderia antecipar. Porque hoje não solta mais dinheiro. Nós fizemos a lição de casa, nós fizemos a reforma da Previdência, que a gente nem apanhou para chuchu. Todo mundo apanhou, foi aquela guerra, mas tinha que fazer, porque o déficit atuarial era de 711 bilhões de reais. Desculpa, 171 bilhões de reais. Em um ano, a gente já fez agora a nova atualização do déficit, de 171 bilhões de déficit atuarial da Previdência, nós já diminuímos 100 bilhões, agora é 71. Nós estamos fazendo uma série de ações, vamos criar um fundo de investimentos do fundo para poder gerir, a gente poder zerar esse déficit atuarial. Fiz uma reforma administrativa, eu fechei a LURB, que era a empresa de lixo, que cuidava do lixo, mandei embora todos os funcionários da exonerei todos. Quem está cuidando agora é esse período que está concessionado. Eu preciso só fiscalizar a concessão. Eu não preciso de ter um monte de gente, um prédio enorme, que agora a Secretaria de Segurança Urbana está aqui na Augusta, pagando aluguel. Eu falei, sai do aluguel, vai lá para onde era a LURB, que eu fechei a LURB. Ou seja, a gente fez a lição de casa, coisas que a gente cortou na pele. Fizemos essa negociação da dívida com o governo federal, tirando das costas da cidade 3 bilhões por ano que a gente pagava da dívida, então, que nos gerou essa classificação. Então a gente tem hoje estrutura e recursos para poder dar resposta a muitas coisas da cidade. E aí eu só queria poder compartilhar com vocês, porque às vezes a gente é cobrado, mas o sofrimento da gente com as pessoas precisa ser considerado. E eu vou em todo lugar que eu for, que tiver alguém que nem esse público aqui, que são pessoas que têm influência sobre outras pessoas, que são lideranças, que são formadores de opinião, de poder falar. Os órgãos de controle não podem demorar uma quantidade que demora. Não pode. Fica assim. Bom, nós vamos abrir para perguntas agora. Para que o máximo possível de pessoas façam perguntas, peço que as perguntas não sejam muito longas, o mesmo para as respostas do senhor prefeito, tá? Então, para que a gente possa ter o máximo possível de perguntas. Começamos aqui, por favor, falem os seus nomes e as perguntas. Tá? Depois você pega o microfone e repassa. Chancinha, bom dia, prefeito. Eu era amigo do Bruno, sei a sintonia que vocês tinham, tanto que gostava de você.
Acho que você está fazendo um belo governo. Está meia hora aqui, você já falou 1 milhão de coisas que te daria a reeleição. E a minha preocupação é que uma cidade da importância e do tamanho de São Paulo, que tem um orçamento maior que muitos estados da federação, possa cair na mão de um Guilherme Boulos, sendo muito objetivo. E a título de crítica construtiva, eu acho que nada disso, Ricardo, está aparecendo para a população. Então existe uma falha de comunicação do seu governo em relação a esse padrão de realização e essas coisas todas que vocês estão conseguindo. E com êxito e fazendo uma bela gestão, e aí qualquer coisinha, um buraco na rua, o prefeito não porcaria. A Cracolândia água, e por aí vai. Então, a pergunta simples e objetiva: o que o Ricardo Nunes, que merece a reeleição, precisa, eu acho que São Paulo merece um Ricardo Nunes reeleito, está fazendo e pretende fazer do ponto de vista de comunicação, para mostrar à população que vai votar daqui a 2 anos, menos de 2 anos, no Ricardo, para ele ter mais 4 anos dessa bela gestão que ele está fazendo? Olha, tem uma coisa que a gente precisa considerar nesse processo da comunicação, que eu realmente falei bastante. Nós assumimos no dia 1 de janeiro de 2021. Logo no primeiro mês de janeiro, o Bruno tirou 10 dias de licença para se tratar. É impressionante como a doença do Bruno, depois da eleição, parece que ele estava segurando aquilo, não sei dizer. Mas enfim, dia 16 de maio, o Bruno morre. Eu assumi, no momento, que era o pico da pandemia. O pico da pandemia não foi 2020, o pico da pandemia foi 2021. Naquele momento, morriam 272 pessoas por dia. Era o pico da média móvel de 7 dias. Era o pico da pandemia. Então eu tinha que ficar curando uma dor de um irmão, né? Porque a minha relação com o Bruno era uma relação do prefeito e do vereador, uma relação de frequentar minha casa, frequentar a casa dele, do Tomás que ficar querendo namorar minha filha, sabe aquelas coisas assim. E a gente foi vendo sofrer. Eu demorei muito tempo para poder descer para a sala. A sala de vice era no 6º, a sala do prefeito era no 5º. Eu não conseguia. Então, eu tive que vencer aquela dor de perder um amigo, de assumir uma prefeitura que eu não imaginava assumir, porque eu estava preparado de assumir alguns períodos, porque a gente sabia que ia ter que fazer tratamento, né? Mas foi algo muito repentino para a gente. E naquele momento difícil. Então, qual que era a nossa cabeça em 2021 inteiro? Era leito, ninguém ficou sem leito na cidade. Era dar comida para as pessoas, né? A gente distribuiu 7 milhões de cestas básicas, eram 15 mil marmitas por dia, uma ação terrível, muita gente em casa, que a gente não conseguia desenvolver as coisas, ou seja, era o pico da pandemia. Então a nossa cabeça era cuidar das pessoas. Até saiu uma matéria agora no Metrópole esses dias, eu quase que vou ligar para aquele Bruno Ribeiro e falar: pô, não é possível. Em 2021 caiu a produtividade da Controladoria Geral do Município de processo. É lógico, estava todo mundo em casa. E outra coisa, eu instituí na prefeitura que quem não tivesse tomado a vacina, eu sei que pode ter alguém aqui, inclusive, que vai acontecer o que eu vou falar, mas eu estava muito baseado nos dados da Vigilância Sanitária do município, que são pessoas excelentes. O que dizia? A gente tinha que tomar vacina. Tinha que tomar vacina, era a ciência falando, não estou aqui discutindo questão política, jamais votaria no Lula, não é isso, é questão técnica. Aí eu falei o seguinte: quem é funcionário da prefeitura não pode trabalhar se não tiver o cartão de vacina. Quem que eu coloquei para checar tudo isso? A controladoria. Então a controladoria ficou vendo uma questão de 200 mil funcionários. Então não pode desconsiderar isso. 2022, a gente começou melhor, só que em janeiro já piorou porque veio a Ômicron. Tanto é que eu tive que cancelar o carnaval. E aí, no meio de 22, que aí as coisas ficaram um pouco melhor. Tem que considerar isso do ponto de vista da gente fazer propaganda. A gente só falava de Covid, não dava nem para falar da gestão, mas a gestão estava trabalhando. A hora que chegar no período eleitoral, e aí a gente vai poder dizer o maior programa de habitação da história da cidade, que não tem mais nenhuma criança sem vagas de creche, que São Paulo é a capital mundial da vacina, que é o maior programa de recap da história da cidade, que é o maior programa de preservação ambiental que nós temos 111 parques, eu vou fazer mais 7, a gente tem 48% de área de gordura vegetal, a gente vai manter isso ativo, né, que a gente fez um avanço na saúde. Só para te dar uma ideia, a hora que a gente chegar para as pessoas e poder contar,
que em 2016 tinham 3 UPAs na cidade, hoje tem 23. Das 20, você é médico? Então, das 20 novas UPAs, eu inaugurei 9, estou construindo 15. E UPA, para eu construir é 6 milhões, para eu manter é 5 milhões por mês. Então eu preciso fazer a construção, mas fazer o planejamento para poder manter o custeio. A cidade de São Paulo, pela primeira vez, uma prefeitura fez cirurgia intrauterina, né, que a gente hoje já faz cirurgia para salvar a vida das pessoas. Nós abrimos o Centro de Alta Tecnologia Oncológica, não é responsabilidade da prefeitura, porque é alta complexidade, é do Estado, mas a gente não vai deixar essa questão da oncológica sem cuidado. Estamos fazendo 10 mil consultas, 4 mil exames e 400 cirurgias, e lá no nosso Centro de Alta Tecnologia Oncológica Bruno Covas, tem o mesmo equipamento que tem no Ciro e tem no Einstein. Tem PET scan, faz cirurgia por robô. Então, a hora que a gente mostrar o que a cidade de São Paulo desenvolveu, a nossa saúde, o que a gente está fazendo hoje, o que a gente está deixando pronto para fazer nos próximos 30 anos, vamos revolucionar a cidade. Mas acho que tem que falar agora. Não pode deixar para esperar para chegar no que vem na campanha eleitoral. Então, vou ter que trocar o secretário de comunicação. Mídias, cara. Tá ligado já. Prefeito, eu sou testemunha da sua sensibilidade, do seu trabalho. Sei que você é vítima do sistema justiça, né, que impede até a alteração do plano diretor, impede os PIOs de caminharem. A população não sabe disso. Eu acho que a sociedade precisa saber que a justiça está atrapalhando o desenvolvimento de São Paulo, né? Voltando à moradia, nós temos inúmeros prédios aqui no centro desocupados, e a necessidade de adaptar para as exigências contemporâneas, prédios de 100 anos, 50 anos, isso inviabiliza. Os nossos amigos construtores dizem que é melhor derrubar o prédio, deixar lá, do que adaptar para moradia. Enquanto isso, o pessoal morando cada vez mais longe, né? Nós precisamos fazer com que o centro seja habitado. O seu relacionamento com a Câmara pode fazer uma flexibilização das exigências de adaptação desses prédios e trazer mais gente para morar. Gente morando não tem esse problema, medo do pessoal caminhar no centro. O centro de toda grande cidade do mundo é um centro frequentado, iluminado, um centro aprazível. Você pode fazer isso aqui, faz isso aí. O que o doutor Naline falou é super importante, e o Alfredo é o grande entusiasta disso, me impulsionou a cuidar desse tema, que é a questão da reabilitação do centro. A gente realmente tinha a questão dos PIOs, a Justiça havia paralisado, não deixava a Câmara votar, estava proibido por decisão judicial. Eu peguei um avião com a nossa procuradora, fui para Brasília e falei com o Humberto Martins, presidente daquela época do STJ, e ele concedeu uma liminar, nós votamos o PIO, e que está possibilitando a gente fazer uma série de ações agora para poder revitalizar o centro, como por exemplo dessas questões, Naline, doutor Naline, dessas questões dos prédios ociosos. A gente lançou agora um programa que a prefeitura vai colocar R$1 bilhão, a fundo perdido, para os prédios que estão ociosos, desde que o privado vá fazer a sua revitalização e dar um uso para ele, comprometendo dar uso no mínimo 10 anos. A prefeitura vai pagar até 25% da reforma. Então, se você tiver um prédio ocioso, que você queira fazer uma requalificação, e você for dar uma atividade para aquele prédio, a prefeitura coloca 25% da reforma a fundo perdido. Nós queremos revitalização. Não existe cidade do mundo avançada, né, que seja dos grandes países, que não tem o seu centro vivo revitalizado. A cidade de São Paulo não pode ser diferente. Então está lá, é um bi. Além das outras questões que a gente fez, outorga zero no Distrito da Sé, no Distrito República, uma parte do Distrito de Santa Cecília. A questão da segurança é algo fundamental para o centro. A gente lançou o edital para contratar o Smart Sampa, que é um sistema de inteligência de monitoramento com 20 mil câmeras com inteligência artificial, que vai fazer... Eu fui conhecer de Nova York, eu fui conhecer de Lisboa, eu fui conhecer de Buenos Aires. A questão do sistema de monitoramento é fundamental, melhora os índices de criminalidade, reduz a questão de segurança, e para a gente poder gerenciar
ter um sistema integrado do transporte, do SAMU, da telemetria dos nossos piscinões, da questão da segurança. Mas agora, por que eu não consegui fazer? Eu soltei a licitação, adivinha quem parou? Tribunal de Contas. MP com um monte de ação. Porque em algum momento, no edital, lá na parte técnica, dizia que as câmeras, câmera inteligente, com identificação facial, biométrica, porque a gente tem mais de 5 mil pessoas desaparecidas para ajudar a desaparecer. Tem estupros, eu tenho a câmera, eu vou pegar o estuprador. Tem pessoas que cometem violência contra as mulheres, a gente vai poder pegar. Tem pessoas que cometem homofobia, a gente vai poder identificar para poder ter segurança. Mas em algum momento lá está escrito, nas câmeras deverá identificar se tem vadiagem, a cor. Aí eles falaram que aquilo seria uma palavra racista, pelo amor de Deus. E aí, não é duro, não é fácil não. Então, a gente vai tirando esse termo, corrigindo, mas acho que também temos que entender, às vezes, algumas colocações que as pessoas colocam. Evidentemente, ninguém é cometendo nenhum tipo de racismo. São Paulo lidera as campanhas de combate ao racismo, né? Nós estamos já no 2º ano da Expo Internacional da Consciência Negra, várias ações contra o racismo, que é algo fundamental e importante. Mas parou. Então, a questão do centro, eu acho que envolve todas essas ações de investimento da prefeitura que a gente está fazendo. Vamos fazer lá a reforma da Praça da Sé, o metrô vai fazer, conversando com o governador Tarcísio, do Parque Dom Pedro a gente vai estar fazendo, já fizemos do Anhangabaú, estamos fazendo as 23 calçadões do Centro Velho, 63 milhões, vamos fazer agora as 17 do Quadrilátero da República, um conjunto de obras, de investimento para a gente poder ter o centro revitalizado. Mas a questão da segurança, nós fizemos um seminário lá na Associação Comercial, ela é fundamental, e a segurança a gente precisa pôr policiamento, né? PM, mas a gente não vai deixar de fazer a nossa parte, como por exemplo a questão da GCM. Eu dei um aumento para os GCMs de 74% nos salários, ganhavam R$ 2.180, não tem cabimento, né? E os GCMs que ficam no centro das operações especiais, eles ganhavam uma gratificação de R$ 150 por mês, eu passei para R$ 1.500. E nós temos 5.950 homens, abriu o concurso, já foram aprovados 1.000, estão na fase de treinamento, daqui a um pouco tempo eles vão estar nas ruas, mais 1.000 GCMs, portanto a gente vai para 6.950 guardas civis metropolitanos. E estamos equipando, né? Muitos me criticam, que eu troquei os 22 por pistola, estou dando colete, estou trocando os carros. A cidade de São Paulo, ela tem a sua guarda civil metropolitana muito maior do que muitos estados, né? A cidade de São Paulo é um país, né? Então a gente está fazendo todo esse esforço do centro, com certeza a gente vai ter, com a sociedade civil, com a prefeitura, com as associações, as entidades, um centro revitalizado, revigorado, porque nós estamos determinados a fazer isso. Eu não critico não. Eu acho que quem sabe em breve eu posso parar de andar de carro blindado. Eu acho ótimo, acho que tem que segurança, a gente nunca pode parar de investir, tá certíssimo. Muito bem. Próxima pergunta, por favor. Bom dia, prefeito Ricardo. Meu nome é Marcelo Furquim. Eu queria propor aqui só um tema que também é bastante espinhoso há muito tempo em São Paulo, que são os famosos pancadores. Eu queria ouvir do senhor o que a prefeitura pensa a respeito, o que está fazendo ou pode fazer, porque já vem de anos, eu acho que ninguém bota a mão nessa ferida, que não é uma crítica, é um problema que deve afligir alguns aqui, e é uma coisa que eu acho que é preocupante para todos nós. Antes de responder, passe, por favor, Marcelo, o microfone para o André Guanais. Assim, 2 perguntas, se você já responde, o prefeito tem um tempo, nós vamos ajudá-lo. 2 perguntas. Bom dia, prefeito Ricardo Nunes. Obrigado aí ao Augusto Viana por essa oportunidade. Prefeito, eu sou médico, atuo na área há 42 anos. Fiquei muito alegre em ver observações do senhor a respeito de como vem acompanhando a saúde das UPAs, da atenção básica, até da complexidade. E, objetivamente, tenho acompanhado essa evolução da saúde com muito comportamento. E, recentemente, o mundo inteiro se ajoelhou diante de uma pandemia que bem mais todos os países, inclusive o primeiro mundo, viram a importância da área de saúde. Claro que houve avanços, quem acompanha de perto, mas na área de saúde, que era complexa, sempre tem mais avanços a serem realizados. Quais são as prioridades nos próximos 2 anos
quiçá nos próximos 7, né, do senhor para a área de saúde? Vamos lá, Marcelo, pancadão, esse é um tema muito complicado. Você sabe que a gente precisa realmente fazer uma discussão desse tema junto com o governo do Estado. Eu recebi agora, essa semana, teve uma pessoa muito famosa que postou na sua rede social lá, que ele fez algumas solicitações no 56 e que não estava sendo atendido. E aí, como ele tem 7 milhões de seguidores, você imagina como é que começou a chover aqui o meu. Aí eu peguei, mandei uma mensagem para ele, falei, me dá o número do protocolo para eu ver o que é, porque a reclamação dela é o seguinte, o 56 não está funcionando. Aí ele me mandou, os protocolos eram pancadão para as obras. Puxa vida. Já teve casos da polícia militar ir até lá e eles jogarem pedra nas viaturas. Nós tivemos em 2019 uma situação da polícia militar chegando numa festa lá em Paraisópolis, várias pessoas morreram e não teve um tiro dado pela PM. Então é um tema muito difícil, que a gente precisa tentar trabalhar de uma forma muito mais ampla, que é poder dar para esses jovens que estão ali com a adrenalina, com a testosterona, com tudo aquilo que é do jovem, oportunidades para eles terem outras áreas de poder exercer o seu direito, inclusive, de atividade cultural. É um tema que eu preciso sentar com o Tarcísio, não é um tema de polícia, né? A gente viu essa situação que aconteceu lá, várias pessoas morreram, simplesmente porque as viaturas chegaram, eles foram correr e as pessoas foram pisoteadas, né? Saiu em toda a imprensa em 2019. Então é um tema muito, muito complexo, que a gente vai ter que tentar trabalhar. Eu acho que a gente precisa tentar levar esses eventos para um local com maior segurança, dar incentivo. Eu me reuni semana retrasada com algumas pessoas desse setor, empresários das pessoas do funk, com as pessoas que atuam nesse setor. Estou começando um diálogo. Eu tenho uma sorte de ter minha secretária de Cultura, como ela também veio da periferia de Pirituba, Aline Torres, então ela tem uma capilaridade de diálogo com as pessoas e vai ajudar bastante. Mas é um tema que está no nosso radar, mas que não é fácil. Mas eu estou no radar. Saúde. O orçamento da cidade era de 8 bi. Ele vamos para 14 bi. Já estou com a pressão de mais 2 bi para 16 bi. Né? Então, saúde, a gente precisa ter a correção da tabela SUS. Não é querer jogar o problema para o governo federal, mas se a gente tem um sistema unificado, desde a Lei 8080 que o Fernando Collor, da presidente, instituiu, que é o Sistema Único de Saúde, que os recursos são centralizados e que a gente tem a distribuição do fundo a fundo do governo federal para os estados e municípios, a gente depende muito da correção da tabela SUS, senão a cidade de São Paulo ainda tem condições de poder fazer os atendimentos. Agora a gente precisa continuar, infelizmente, ainda ampliando. Nós temos 469 UBSs. 469. 23 UPAs, estão construindo mais 15. Temos 103 CAPs. Nos últimos 5 meses, eu inaugurei 6 CAPs, né? Que é uma necessidade. A gente tem um problema sério da questão das pessoas idosas. Hoje, São Paulo tem 14% de pessoas idosas. Em 2030, nós vamos ter 20%. Em 2050, nós teremos 30% das pessoas idosas. Então, tem toda uma questão da gente poder cuidar da questão da saúde também, pensando nesse novo público. Mas a saúde é investimento, a gente tem feito bastante. Tem uma coisa importante para dizer para vocês, que a cidade de São Paulo foi fundada em 1554. Desde 1554, e o Dr. Renato Nalini, que é o grande historiador, ele conhece tudo da história, uma das pessoas mais cultas que eu conheço na minha vida. Eu também acho. E aí eu estou fazendo essa fala para ti, falando um pouquinho da questão da história, que desde 1554 até 2020, foram feitos 20 hospitais na cidade de São Paulo. Portanto, durante 467 anos, se não me engano, 20 hospitais. Hoje, São Paulo tem 30 hospitais. Nós fizemos de 2020 para cá 50% do que demorou quase 500 anos para fazer. Né? Então, nós avançamos bastante. É aquilo que eu falei no início da minha fala, a gente ficou com muita coisa sem fazer, mas nós vamos correr contra o tempo para recuperar aquilo que ficou na área da saúde, na área da educação. Mas tem coisas fundamentais que isso a gente está fazendo e eu acho que vai melhorar muito. A gente aumentou em 320 e pouco
nossas equipes de saúde da família. Tem um dado fundamental que nós reduzimos em 54% a gravidez das nossas meninas abaixo de 14 anos. Isso é um dado importantíssimo que eu queria que vocês gravassem isso. Reduzimos em 54% a gravidez das meninas abaixo de 14 anos. Né? Agora, por que isso? O enfrentamento sobre um tema, né, para a gente poder fazer esse diagnóstico. Tem muita coisa que a gente ainda precisa avançar, mas eu não tenho dúvida de tudo que a gente fez, de 8 bilhões foi para 14 bilhões de investimento em saúde, de tudo que a gente fez ampliar os nossos hospitais, ampliar as nossas UPAs, as nossas UBS. Eu estou construindo 15 UPAs, estou construindo mais 14 UBS, para a gente poder ter ampliação dos nossos CAPs, para a gente poder ter o atendimento odontológico, que aí você tem uma série de ações que você vai desenvolvendo de prevenção da saúde, como por exemplo, nós temos hoje 26 consultórios de rua para as pessoas em situação de rua. Temos 6 consultórios odontológicos para as pessoas em situação de rua, que faz inclusive as próteses. Né? São Paulo tem coisas que as pessoas não falam, mas a gente pode ter muito orgulho da nossa cidade, mas muito mesmo. Aqui é uma cidade acolhedora, uma cidade que cuida das pessoas, uma cidade que tem seus problemas, né? Mas que vai. Agora, a área da saúde é fundamental. E, dentro desse contexto todo, só dar uma informação para você que eu acho que é importante, nós acabamos de ganhar um prêmio muito legal, que foi o prêmio da C40 da Bloomberg, de uma concorrência internacional sobre os projetos saudáveis nas cidades, do mundo inteiro. Nós ganhamos em primeiro lugar o prêmio de merenda saudável da nossa rede municipal, que tem só 1.040.000 alunos, só 1.040.000, né? 4.100 unidades educacionais, escolas, creches na cidade. Então, quando a gente começa a fazer uma alimentação saudável, que a gente tem hoje creche para todas as crianças, hoje a gente tem uma criança assim, não tem fila. Então, que você tem 5 refeições por dia para as crianças com nutrição, você vai melhorando a questão da Mas é muito isso. Agora, eu tive essa semana, eu recebi lá o presidente de várias entidades médicas, e a gente, aqui em São Paulo, é o grupo que acontece todos os grandes eventos da área da saúde, né? A gente está fazendo. Tem um problema gravíssimo hoje, que são as filas das cirurgias de exames. Eu acabei travando uma guerra. Vocês já perceberam que eu não sou de guerra, né? Eu gosto de conversar, de paz e de resultado. Mas eu tive que travar uma guerra com a Uber, porque a Uber estava insistindo em colocar aqui a questão do transporte de passageiros de moto. E nós temos hoje 68.000 pessoas na fila de cirurgia ortopédica, né? Nosso CER, nosso Centro Especial de Reabilitação, está lotado de pessoas que foram acidentadas em motos. O SAMU atende dezenas, centenas de pessoas que atendem de motos. Quando a gente fez a faixa azul, que deu 0 óbitos na faixa azul, a gente fez 20 km, agora eu vou fazer mais 200 km, porque funcionou a faixa azul para moto. Eu acho que é importante. Então a gente tem que cuidar da saúde nesse aspecto, desde a alimentação, acesso às pessoas, acesso à moradia, saneamento, creche, né, para as pessoas terem acesso ao aprendizado, mas também à alimentação. Infelizmente tem que dizer isso, né? A alimentação, mas acho que a saúde avançou. Não, eu posso puxar. É que eu tenho tanta coisa para falar. Eu sei, mas tem tanta gente querendo perguntar tanta coisa. O senhor é um popstar nessa manhã, eu preciso deixar de se perguntar, senão depois a bronca é comigo. Vamos lá, nossa querida vereadora Janaína, a palavra é sua. É sempre uma honra que eu vi aprender com o nosso querido prefeito Ricardo Nunes, juntamente aqui com a nossa grande Marlene, Sayeg e todos vocês. Eu acho que é importante a gente entender, eu acho que a pergunta começou, né, qual seria a sua marca, seu legado. Eu acho que a grande marca do Ricardo é que ele é uma pessoa do povo, que veio do povo, que tem cheiro de povo e que fala com o povo. Eu acho que isso é uma marca única dele, essa sensibilidade dele se concretiza nisso. E para a gente também falar, a gente falou muito dessa questão da sustentabilidade, mas é importante mostrar a visão do prefeito empreendedora, trazendo aí, ganhando muitos prêmios, tendo uma relação, porque como ele já foi vereador, a gente tem um carinho especial. Então a Câmara
abraçou essa prefeitura e a gente sente como, nossa, assim como o Tribunal de Contas, que hoje também o nosso querido Eduardo Tuma está lá à frente da presidência do Tribunal de Contas do município, o nosso amado prefeito aí comandando a cidade, está fazendo aí a diferença na vida das pessoas. Acho que é importante, Ricardo, você destacar aqui muito bem essa visão que você tem dito tanto, por exemplo, do centro, dos grandes empreendimentos, porque aqui a gente tem grandes potenciais de investimento, pessoas que podem investir na nossa cidade. E eu acho que as pessoas não têm a dimensão do quanto de inovação você tem trazido para a cidade. Ontem mesmo eu estava num diálogo com o professor Schwab no Fórum Econômico Mundial, quando falei 3 projetos, ele quase caiu da cadeira e falou assim, nossa, como São Paulo está avançando. Então, acho que isso é uma mensagem para as pessoas procurarem se aproximar da Prefeitura de São Paulo, quem quer investir, quem quer fazer a diferença e quem quer ser parte dessa gestão que tem cara do povo, tem visão de povo, mas, sobretudo, tem uma visão empreendedora, inovadora e que está inspirando o mundo. Obrigada. Próxima pergunta, por favor. Onde é que está? Eu acho que era desse lado, Thaís. Desculpa, é que já tinha pedido aqui uma pessoa, porque esse senhor com a mão levantada aqui pediu faz tempo. Aqui eu faço o ministro Torquato Jardim, depois vamos aqui ao Aristides, depois o Fauzi Ramush, depois o... Esse senhor aqui, desculpa, é que esse senhor aqui... É o Aristides Junqueira. Aristides Junqueira foi aquele super conselheiro aqui, é o Aristides, seu amigo. Exatamente. Presidente da ADVB, Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. Prefeito, a pergunta não é interesse próprio, vocês vão achar que é. Não só em relação à saúde, mas eu sei da intenção, todos nós sabemos lá na ADVB, o nosso vice-presidente aqui do núcleo de longevidade corporativa, o Fábio Nogueira, que está conosco, a intenção que o senhor tem de fazer com que São Paulo seja uma referência em acolher o idoso, quer seja morador, quer seja visitante, nesse projeto dos 60 a mais. Além da saúde que o senhor já abordou, alguns outros projetos que o senhor está vendo dentro do horizonte da sua gestão, 2 mais 4, vamos imaginar 6 anos, e depois estrategicamente. Muito obrigado aí pelo convite, querido Agostinho. Obrigado. Olha, você sabe que nossa equipe, o Secretário de Saúde, teve em dezembro em Madrid, na Espanha, para receber um prêmio internacional. Eu realmente preciso divulgar mais as coisas. O nosso prêmio internacional, viu, Janaína, foi para receber o prêmio sobre o nosso programa PAI, que é o Programa de Atendimento do Idoso, que a nossa equipe vai na casa do idoso para poder fazer curativo, testar glicemia, ver a medicação, pressão. Então a gente tem esse trabalho que é reconhecido e que a gente ganhou um prêmio internacional com relação a esse programa PAI, Programa de Atendimento do Idoso, que é muito importante. E a questão, acho que fundamental, é que a gente possa ter esse diagnóstico da nossa cidade, que ela vai tendo mais idosos, a gente poder ir preparando nossos equipamentos de esporte, de lazer para os idosos. Nós estamos aumentando nossos ILPIs, são nossos institutos de longa permanência para idoso, que são idosos que têm parentes que ficam abandonados. Eu já inaugurei acho que uns 4 nesses últimos meses. Se eu trouxer para vocês que a gente já ampliou de serviço, só para a gente ter uma ideia, dentro da ciência social, fora as áreas de saúde, dentro da área da ciência social, eu inaugurei nesses meses, eu acho que 5 ou 6 centro-dia do idoso. O que é o centro-dia do idoso? É um equipamento da ciência social, que o idoso, a gente busca ele lá na casa dele, leva para o centro-dia, aí ele faz atividade, passeia, brinca, dança, passa o dia inteiro, tem alimentação, depois a gente leva ele de volta para a casa dele, tem atendimento médico. Então tem muita coisa que a gente está desenvolvendo que é muito importante. E cuidar da questão, inclusive, a gente não só para os idosos, mas também para os idosos, a questão de ter uma cidade com acessibilidade por conta dos deficientes. A gente acabou de lançar agora, assinei essa semana o contrato, porque demorou para poder assinar, mas eu consegui assinar, graças a Deus,
que é o contrato para fazer 1.100.000 metros quadrados de calçada. São 350 milhões de reais. A gente tem que pensar em todos os aspectos. Tem uma coisa fundamental para todo mundo, mas também para o idoso, que é a questão ambiental. Eu fui bastante criticado porque em um certo momento eu proibi que os novos ônibus da frota da Prefeitura de São Paulo fossem a diesel. A gente tem em torno de 12, 13 mil ônibus, e nós temos uma meta de substituir pelo menos 20% desses ônibus para uma energia não poluente. E o que tem mais disponível, tem hidrogênio. Eu tive lá com o prefeito lá de Lisboa, eles têm lá de hidrogênio já em Lisboa, mas aqui a gente não tem. O que tem de tecnologia são os ônibus elétricos. Mas deixa eu fazer um parênteses importante sobre esse tema. 63% da emissão de dióxido de carbono na cidade é proveniente dos 7 bilhões de veículos que circulam aqui. 50% dessa emissão é proveniente dos ônibus, diesel e circula o dia inteiro. Então a gente precisava ter uma ação contundente de poder reverter isso, porque a questão da poluição atinge todos, mas principalmente os idosos, que geram as doenças pulmonares, e a gente precisava naquele momento dar um basta nisso. Hoje, a gente, como os ônibus eles podem ter 10 anos de vida, e aí eles têm que substituir, quando chega em 10 anos, a gente tem em torno de 1.000 ônibus por ano que são substituídos por conta da idade. Aí o que eu falei? Os que forem ingressar novos, não pode mais ser a diesel, para a gente poder ir trocando e poder ter um ambiente mais saudável. Então, é aquilo que eu falo assim, a questão do idoso é muito ampla, né? Então a gente tem esse programa de atendimento ao idoso, a ampliação do sistema de saúde, as questões de acessibilidade, dos nossos espaços de lazer e esporte ter condições de atendimento para os idosos, que eu acho que é muito importante. Ricardo, interrompeu um pouquinho, o Alfredo vai te dar uma palavrinha, porque ele tem um compromisso. Primeiro, bom, o Ricardo, eu sou fã do Ricardo, né? Eu acho que o Ricardo, quando ele começou a falar dele, ele falou que depois do falecimento do Bruno, ele não estava preparado para assumir a prefeitura, no conceito dele, e vocês todos hoje podem ver que ele não só está preparado para ser prefeito da cidade como São Paulo, como deve continuar. Agora, eu acho que a sociedade civil joga uma carga muito grande no prefeito da cidade, não no Ricardo, qualquer prefeito. O Ricardo tem dificuldades de fazer a gestão que nós todos gostaríamos, exatamente porque tem entraves, muitos deles ideológicos, porque a sociedade civil simplesmente passa desapercebida e não reage, né? Entre outros, que o próprio Ricardo comentou, eu não vou entrar em detalhes, mas o Ricardo sabe das dificuldades, o próprio doutor Nalini comentou das dificuldades no próprio judiciário, né? O que não pode a sociedade civil achar que um homem só como Ricardo vai resolver todos os problemas, e como nós todos queremos que ele continue na prefeitura, achar que ele sozinho é capaz de poder enfrentar isso tudo e nós estamos achando que ele é a pessoa que vai então remover todos os obstáculos. Não vai. Quem tem que entrar em ação é a sociedade civil, são as instituições, tantas instituições aqui reunidas. Nós precisamos entrar e ajudar o Estado. Eu quero te cumprimentar, porque trazer o Ricardo aqui, eu acompanho o Ricardo, eu sei o que ele está fazendo. Nós já comentamos muitas vezes a necessidade do seu trabalho ser divulgado, mas não é isso. A sociedade civil precisa ajudá-lo a remover os obstáculos. Eu vou voltar a falar. Tem obstáculos ideológicos atrapalhando, tem outros interesses atrapalhando, prejudicando não o Ricardo, a cidade de São Paulo. Então eu conclamo, Agostinho, você como um grande líder, que aglutine a sociedade civil, as entidades, para poder ajudar o Ricardo. Ele merece não só
pela pessoa que ele é, mas pela competência. Essa história que ele não estava preparado é ilusão. Ele está muito mais do que preparado, e eu acredito que ele está fazendo não só uma prefeitura extraordinária, mas ele provavelmente daqui a 6 anos será considerado o melhor prefeito de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado pelo seu prestígio. O Gilberto vai acompanhá-lo, por favor. Nós temos aqui, então, seguindo, Ricardo, a orientação do Gilberto, nós adoraríamos abrir mais perguntas. Mas se nós combinarmos rapidinho, nós temos o Fauzi Ramush, Torquato Jardim, Jorge Pinheiro Machado e a Marta, tem perguntas. Pediria, por gentileza, as perguntas sucintas, para que o Ricardo anotasse, e aí o Ricardo responde essas perguntas, porque ele tem que sair, tem um outro compromisso, pedir a gentileza. Então vamos conversar com o doutor Torquato Jardim, por favor. A Débora Aguilar está segurando o microfone, ela vai só fazer a pergunta dela. Bom dia. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, o convite, Tati e Agostinho. Prefeito, meu nome é Débora Aguilar, eu sou presidente de uma plataforma que conecta mulheres empresárias. Nós somos mais de 1.500 empresárias ativas, né, que fazemos negócios, nós fomentamos também o empreendedorismo feminino. E no ano passado nós fizemos um evento sobre segurança e valorização da mulher. E nos surpreendeu bastante pela quantidade de mulheres que sofrem cada vez mais essa questão da violência doméstica, e não só física, mas psicológica também. Nós sabemos aí, através de uma pesquisa, que a grande maioria são mulheres negras, desempregadas. Hoje eu faço parte do Conselho do Bem Querer Mulher, que é uma entidade que acolhe mulheres vítimas de violência, onde nós capacitamos essas mulheres, oferecemos oportunidades de trabalho, enfim. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito dessa política pública para essas mulheres, essa oportunidade de mulheres com poucos recursos, mas grande potencial, e que hoje elas não têm condição e não podem se tornar protagonistas das suas vidas. Muito bom, Débora. Olha, a gente tem feito as nossas ações bastante focadas nesse tema, que é um tema muito sério. Inclusive, quando a gente falou aqui de política habitacional, a gente tinha no nosso cadastro das 180 mil pessoas que estavam aguardando uma unidade habitacional, 1.200 e poucas mulheres vítimas de violência com medida protetiva. O que a gente fez? Eu dei uma carta de crédito para essas mulheres, né, para elas já poderem ter a sua unidade habitacional. Então, ficou na fila, porque a questão da mulher vítima de violência é muito difícil você falar assim, o apartamento nesse endereço. Então, a gente deu a carta de crédito para ela não comprar onde ela quiser. Acho que já é um olhar muito especial para esse tema. A gente tem hoje lá várias, não sei qual a quantidade, mas é um número grande, que a gente tem auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência. A gente identificou e a gente sabe, né, que um dos grandes problemas da questão da violência contra a mulher é que ela tem muita dependência financeira do companheiro, e de poder fazer com que elas possam ter ali a sua autonomia, que a gente tem feito e proporcionado vários cursos para as mulheres poderem empreender. Desses 1.200.000 mês que eu te falei, que a gente atingiu, a gente tem metade delas são mulheres. É algo inédito, sempre foi 20%, 30%. Hoje, metade das pessoas titulares dos microempreendimentos, das MEIs, são mulheres. As ações que a gente tem lá na nossa Guarda Civil Metropolitana da Lei Guardiã Maria da Penha, onde as mulheres com medidas protetivas, ela tem lá um dispositivo para chamar a GCM monitora. Ontem eu tive uma reunião com o deputado, que agora é secretário, Bruno Lima. Ele está desenvolvendo um aplicativo muito mais prático para essas mulheres que estão com medida protetiva terem. Vai estar no relógio. Então, a pessoa está com o relógio, ninguém sabe que ela está com o relógio, ela vai poder... Você não sabe que no relógio tem aquele dispositivo, então o Bruno Lima está desenvolvendo isso. As ações que a gente está desenvolvendo com relação a poder dar os acolhimentos, eu sancionei agora, esse mês passado, algumas leis importantes, como, por exemplo,
a prefeitura dá assistência psicológica para as mulheres vítimas de violência. Eu constituí por decreto um grupo para a gente poder fazer a regulamentação bem específica. A gente vai ter a ouvidoria da mulher, que a gente não tem ainda na prefeitura, vamos criar a ouvidoria da mulher. A gente voltou a pedido do Ministério Público, a doutora Silvia, que é uma promotora que trabalha muito tempo nessa área, amiga da minha esposa, da Regina, ela teve conversando comigo e falou: olha, a gente tem muitas jovens que são pessoas órfãs de mulheres vítimas de feminicídio. Seria muito importante a prefeitura dar um amparo para essas pessoas, porque além delas ficarem órfãs, elas foram órfãs de vítima de feminicídio. É muito mais doloroso, é muito mais difícil. Então a gente mandou para a Câmara aprovou. Então todas os jovens, crianças que sejam filhos de mulheres que foram vítimas de feminicídio, eles vão ter um auxílio da prefeitura, um acompanhamento social para eles poderem tocar a sua vida, ou seja, essa visão humanizada com relação a todas essas questões que envolvem a questão da violência contra a mulher, que eu acho que é super importante. Mas nós temos 5 centros de referência da mulher na cidade. Além da Casa da Mulher Paulista, a gente tem a Casa da Mulher Paulistana. A Casa da Mulher Paulista aí já é governo federal, estadual e municipal, mas que está funcionando super bem. As ações que a secretária Sonia Francini tem desenvolvido na Secretaria de Direitos Humanos têm sido muito importantes. Agora, só o fato de a gente estar aqui nesse evento, você me perguntar, a gente já avançou, porque é um tema que as pessoas às vezes não falavam. Se a gente pensar que há poucas décadas atrás a mulher não votava, né? Então a gente poder discutir esse tema, estar preocupado e ter ações de políticas públicas realmente focadas para isso é fundamental. Mas eu acho que a questão do emprego e da renda, quando a gente faz essa ação geral da cidade, de uma cidade que dá oportunidade de emprego e renda, a gente está contribuindo muito para a mulher não ficar ali sendo demandada por conta de depender financeiramente do marido. Agora, aqui está com o microfone, acho que Marta. Nós vamos fazer as últimas 3 perguntas todas de uma vez, para ele poder responder também de uma vez, tudo bem? Perfeito. Então, senhora Marta, depois o senhor Fauzi e o senhor Torquato, acho que está também, né, esperando. Vamos lá. Senhora Marta, se apresenta, por favor. Bom dia. Marta Lívia. Na verdade, eu só quero evidenciar um dado do prefeito Ricardo Nunes, que foi um trabalho desenvolvido pela sua esposa. Quando se trata de população migrante, São Paulo é uma referência. A virada feminina, independente da Fiesp, que eu presido o Conselho Superior Feminino, a virada feminina, através do trabalho da sua esposa e da prefeitura, ajudou não só na inclusão, mas na segurança alimentar de 1.500 venezuelanas que entraram dentro do estado de São Paulo. Então, realmente, a comunicação, ela precisa ser feita, e como o doutor Potaiti falou muito bem, pela sociedade civil, que tem que contar o que o senhor tem feito, o que a sua esposa tem feito junto com os movimentos femininos. A virada feminina tem 280 movimentos femininos que são todos atendidos e ouvidos pela primeira-dama. Então, a minha fala aqui é para corroborar a fala dele na questão da população migrante. São Paulo é um exemplo, porque a virada feminina foi um exemplo da inclusão e do abrigo de 1.500 mulheres venezuelanas, que o senhor sabe, e a sua esposa garantiu a segurança alimentar. Então, São Paulo, além de tudo, tem uma primeira-dama extremamente atuante, e nós agradecemos muito. O senhor está falando da Casa da Mulher Paulistana, da Casa da Mulher Brasileira, que eu tive a honra de ajudar a trazer para cá, com a Soraya Santos, com a vereadora Sandra Tadeu, e agradecer mais ainda ao senhor a oportunidade de São Paulo, através do coletivo feminino, agora no dia 8 de março, lançar a Paulista Mais Verde. São 1.000 árvores que vão fazer parte do replantio da Paulista, graças ao incentivo do prefeito Ricardo Nunes, ao incentivo da primeira-dama, e que vai ser, junto com o Ministério do Turismo, uma das ações de maior inclusão. São 1.000 movimentos femininos plantando 1.000 árvores na Paulista, numa ação de mudanças climáticas. Na verdade, isso é só para corroborar o trabalho intenso dessa prefeitura, e que eu tenho muito orgulho de ter a sua irmã e a sua esposa compondo a virada feminina. Obrigada pelo seu depoimento, Marta. Agora nós vamos à pergunta do senhor Fauzi Ranucci. Fauzi, nós vamos emendar a sua pergunta quando o doutor Torquato, que o tempo do prefeito
ele se encerra aqui nas perguntas, eu conto com a compreensão de todos. Então, o Fausto faz a pergunta, o Dr. Torquato faz a pergunta e nós faremos o encerramento. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o Agostinho, o Tatiano, a equipe toda aqui, que proporciona a gente aqui para ter acesso às informações corretas e não o acesso às informações de mídia. Né? Quero cumprimentar o Dr. Marini, o nosso Torquato, Alfredo Cutaiti, que foi embora, o José Roberto Maluf, a Débora, a Deise, a nossa vereadora Janaína. E quero dizer o seguinte, ao nosso prefeito Ricardo, amigo Ricardo, já nos conhecemos antes de assumir a prefeitura e o nível de influência das confrarias é sempre um sinal que a gente entende que pode dar seguimento. Eu seguramente vou declarar aqui, porque conheço o seu trabalho, sei da sua eficiência, todos clamam pela parte de comunicação, mas eu não vejo grande importância nisso, porque o povo pouco pode se enganar, ele percebe. E eu tenho orgulho, neste momento, de declarar que na próxima eleição o meu voto e o meu trabalho serão para Ricardo Nunes. Muito obrigada, Sr. Fausto. Agora com a palavra o Dr. Torquato. Cadê o Dr. Torquato? Aqui. Blitzkrieg. Qual a resposta à seguinte equação? Educação mais pandemia. Mais? Pandemia. Todos os educadores destacam a desalfabetização que tem ocorrido no Brasil, principalmente em crianças das classes mais vulneráveis, porque não tiveram atendimento impossível tê-lo materialmente durante a pandemia. Ou seja, desaprenderam a ler, desaprenderam a escrever, desaprenderam as 4 operações aritméticas fundamentais. Projetado isso em 10 anos ou 15, é um desastre para a economia brasileira. Não haverá mão de obra qualificada. Como superar essa equação? O que pode ser feito, ou já esteja sendo feito na Prefeitura de São Paulo para realfabetizar 1.400.000 crianças? Obrigado, Dr. Cato. Olha, esse é um tema que me preocupa bastante, porque a cidade de São Paulo, ela é a cidade mais rica do país, deveria, por essa lógica, ser a primeira do IDEB. No entanto, não somos. Mas a gente precisa melhorar bastante. Eu acho que a gente tem na nossa área da educação, grandes profissionais, pessoas muito capacitadas, muito gabaritadas, mas eu sinto que tem um pouco demais de ação político-partidária dentro de 5 sindicatos, né, que evidentemente são de fundamental importância, mas 5 sindicatos só na educação. Né? Agora, o que a gente não pode deixar de faltar é perseguir os resultados. Quando a gente atinge o número de não ter falta de vaga de creche para nenhuma criança, uma cidade de 12 milhões e meio de habitantes, uma situação que há pouco tempo atrás tinha 120 mil crianças esperando vaga de creche, acho que já é um grande passo. A gente poder ter hoje todas as nossas unidades escolares muito bem equipadas, preparadas. Agora, ontem eu recebi uma mensagem, doutor Gato, que me deixou muito feliz, do WhatsApp, que é a diretora de uma escola, que ela falava: olha, prefeito, eu estou encantada com a sala digital. A gente está colocando as salas digitais, usando de tecnologia. O prefeito Bruno Covas, ele já tinha feito a aquisição, e aí coube a mim fazer a entrega, porque não deu tempo do Bruno entregar, de 506 mil tablets para os nossos alunos e 48 mil notebooks. Esses tablets com conteúdo pedagógico, com o chip de acesso à internet, para as crianças poderem melhorar a sua condição de aprendizado e também de fazer as aulas em casa com o material
esse conteúdo pedagógico que eu acabei de lhe falar. A questão da valorização dos nossos profissionais. O salário do nosso professor, o piso era de R$ 3.800, eu elevei para R$ 5.050. Né? Então, a gente tem feito muito investimento na área da educação, tanto do ponto de vista dos nossos profissionais, mas também do ponto de vista de estrutura, né? Como eu falei aqui, das salas digitais, dos tablets, dos notebooks, de poder fazer a qualificação constante dos nossos profissionais, que eu acho que é muito importante. Eu gostaria muito de ter conseguido o que conseguiu lá o meu amigo governador do Paraná, né, de colocar o estado dele num patamar de primeiro colocado do IDEB. Agora, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa começar a discutir com a sociedade. Eu queria, só para concluir a minha fala, porque o Agostinho falou para ser rápido, mas só para ficar uma sementinha para a gente poder cuidar dela e ver se ela germina ou não, a gente começar a pensar, né? Eu não sei o que o doutor Nalini pensa disso, mas do exemplo que a gente teve aqui de um colégio centenário, que era o Liceu. O Liceu, ele fechou. Eu recebi a notícia que ele havia fechado. E eu fui lá, falei, por que fechou? Porque a gente tem aqui muitas pessoas que são bolsistas. No centro moravam pessoas que tinham uma capacidade de pagamento de mensalidade. Hoje mudou esse perfil, as pessoas mudaram para outros locais e estão colocando as suas crianças no Morumbi, em Pinheiros, Perdizes, e a gente estava basicamente com quase todos os alunos aqui recebendo bolsa. Então não dá para manter desse jeito. E aí eu fiz pela primeira vez, inédito, a prefeitura fez um convênio com uma entidade para que a entidade faça a gestão do ensino EMEI e EMF. A gente já tem com creches. 85% das crianças que estão em creche na cidade de São Paulo estão no sistema de conveniamento. E que funcionou bem. Então, vamos fazer agora uma experiência com o Liceu. É inédito, né? O EMEI e EMF conveniado para a instituição Liceu tocar, evidentemente, com toda a questão pedagógica da Prefeitura de São Paulo, uniforme uma escola pública, municipal, mas no Liceu, tendo a gestão dos gestores do Liceu, mas seguindo todo o currículo da cidade de São Paulo. Eu acho que isso do resultado que é de vir disso, a gente pode talvez fazer grandes avanços, que foi o que foi feito no Paraná. Né? Então, acho que vamos testar. A gente não tem situações iguais, né, do país inteiro. Eu acho que é uma experiência. Eu ousei e tive a coragem, apesar de ter tomado bastante pancada, mas ousei e tive a coragem de fazer um convênio para EMEI e EMF no sistema desse que eu fiz do Liceu. E aí acho que a gente pode, desse resultado, ter um avanço. Mas acho que a educação é muito isso. Investimento, mas mais do que investimento, a gente tem que cobrar resultado. Eu instituí o prêmio de uma forma diferenciada. O prefeito Gilberto Kassab já havia instituído o prêmio para os professores, e aí o que eu fiz? Falei assim, eu vou dar o prêmio agora, começa com R$ 7.800, e quem vai ganhar os R$ 7.800? Quem não tiver falta, quem não falta. O que nós diminuímos, o número de faltas dos professores da rede, foi um negócio absurdo, né? E instituir agora. Porque eu acho que a gente tem que trabalhar também na educação, muito isso, a questão de buscar o resultado e da meritocracia. Né? É fundamental que a gente possa valorizar, mas também cobrar que a gente possa ter resultado. E aquelas escolas que tiveram menor evasão, que tem melhor resultado de IDEB, né, que tem a melhor assiduidade, elas possam ter o seu corpo sendo reconhecido, inclusive com o prêmio que eu acabei de comentar aqui com o senhor. Ricardo, é difícil parar você de falar, porque você é uma simpatia. E eu sou absolutamente as palavras do Fauzi Ramucha, que siga, meu líder, dentro da CAPES, de coração. Paulistano, nasci no Hospital das Clínicas, frente para Rebouças. Conheci todos os prefeitos da minha cidade nessa minha vida. Quero dizer a você e a vocês, é difícil pegar um prefeito, ter um prefeito
Ricardo Sayeg, Safiso, quase 3 horas aqui conversando com a gente. E ele precisa ir embora. Então, uma calorosa salva de palmas, esse gigante